o Oficial TV falou que faz sentido dividir o tempo antes e depois de Cristo? Faz sentido. O sentido é um sentido histórico. É que o calendário utilizado no Ocidente inicialmente, né, o calendário gregoriano, e antes dele também, calendários que se desenvolvem na cristandade, feitos por cristãos, né, claro, sempre utilizando conhecimento astronômico e conhecimento de calendários anteriores, como o calendário juliano, como o calendário romano prévio ao calendário juliano. Enfim, claro que tem um longo pedigree aí, mas o nosso calendário foi desenvolvido na maior parte do tempo por dentro do contexto do cristianismo, da cristandade, né? E aí o critério que se adotou foi o de antes e depois de Cristo. Isso começa no 7º século, se eu não me engano, com como é que chama o cara? Exíguo, Dionísio Exíguo, acho que é isso, o pequeno. Tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, depois procure aí. Em que ano foi decidido qual seria o ano 1? Esse que é o título do vídeo. Em que ano foi decidido qual seria o ano 1? Que eu falo especificamente sobre isso. Mas aí utilizaram esse critério de eras, porque você tem várias formas de contar o tempo, né? Que, por exemplo, ano 5 do reinado de Ramsés II, sei lá, coisa desse tipo. Você vai por reinos, né? E você tem o formato de eras, que você marca um ponto na história, tipo a primeira Olimpíada. Aí você começa a contar ano 4 da primeira Olimpíada, ano 2 da segunda Olimpíada. Você vai fazendo por Olimpíadas. Com o marco sendo a primeira Olimpíada, que teria acontecido em 700 e uns quebrados antes de Cristo. Isso era um método que utilizavam muito na antiguidade, inclusive cristãos utilizavam muito essa datação, como Eusébio de Cesareia. Vários cristãos ali do 4º, 5º século, quando você pega textos desses autores, eles utilizam isso, né? Isso aconteceu em tal ano de tal Olimpíada. Mas aí, a partir do 7º século, começaram a utilizar mais começou a pegar, a partir do 7º, isso demorou um pouco, começou a pegar essa contagem de eras a partir de Cristo, do nascimento de Cristo, né? E aí você tem esses anos, primeiro ano depois de Cristo e por aí vai. E não tem o ano zero, né? Muita gente confunde isso. Não existe o ano zero, porque você tem o ano 1 antes de Cristo, o ano depois dele já é o ano 1 depois de Cristo. E então o sentido é esse, é um sentido histórico, né? É convencional utilizar essa datação. E aí depois que esse calendário pegou, e com a força da cristandade, né, dos países, dos impérios cristãos ao longo da história mundial, isso foi sendo difundido também para todo mundo. Então, na China, na Índia, você vai encontrar pessoas utilizando esse calendário comercial, como um calendário comercial para fazer. Virou meio que igual tem a língua franca, né? Aquela língua, sei lá, o inglês hoje é a língua que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, pelo menos busca ter como segunda língua, né? Para conseguir se comunicar com outros pontos do planeta. Da mesma forma, você tem esse calendário comum. E aí depois começaram também a tentar tirar essa carga religiosa, né? Então em vez de falar assim, ano 1 depois de Cristo, começaram a falar assim, ano 1 da era comum, né? Primeiro ano da era comum, ano 300 da era comum, ou ano 300 antes da era comum, para evitar a referência explícita ao cristianismo. Mas a referência implícita continua sendo o cristianismo, né? Porque continua sendo um marco de era, e o primeiro ano dessa era seria por volta ali do nascimento de Cristo. Hoje já se discute se Jesus teria nascido por volta mais ou menos do ano -6 ou -4 antes de Cristo. Enfim, mas depois veja lá o vídeo em que ano decidiram qual seria o ano 1, que você vai ver um vídeo completo exatamente sobre isso, de uns 20 e poucos minutos. O Thales falou que, professor, o que consegue explicar o crescimento, a massificação e a hegemonização do cristianismo quando ele surgiu? Quando o cristianismo surgiu, ele não se torna assim massificado e hegemônico, né? Isso demora bastante tempo. O cristianismo ele surge ali no 1º século e ele se torna um movimento muito pontual no mundo romano, né, no Mediterrâneo, principalmente no Mediterrâneo Oriental. Em algumas cidades grandes como Roma e Antioquia, você vai ter alguns grupos de cristãos que ainda não têm adesão de grandes figuras políticas, não têm assim um favorecimento imperial de forma alguma. São pequenos grupos. E aí depois de cerca de centenas de anos, né, você vai ter uma hegemonia do cristianismo, principalmente a partir de Constantino. A gente falou de Constantino. Constantino começa a favorecer o cristianismo e legaliza o cristianismo, né?
Isso já mais de 300 anos depois da morte de Jesus, quer dizer, um pouco menos, né, porque o Edito de Milão é 313, se eu não me engano. Então seria um pouco antes, né, de, sei lá, 280 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. Pensa, 280 anos é muita coisa. 280 anos, o que estava acontecendo? 280 anos atrás não tinha acontecido a Revolução Francesa, né? Não é isso? Então, assim, 280 anos é muita coisa. E aí, depois de Constantino, outros imperadores romanos adotam o cristianismo e Teodósio finalmente torna o cristianismo religião oficial do império, persegue cultos não cristãos, e isso ajuda muito o cristianismo a se fortalecer no, no ambiente romano, né? E como o ambiente romano o Império Romano era muito forte, influente, no contato com outros povos também, os chamados bárbaros, né? Os povos germânicos, com os godos e coisas do tipo, o cristianismo também vai ter uma influência sobre essas culturas e por aí vai, né? Depois, bem mais para frente, os impérios, reinos e impérios que vão colonizar outras regiões remotas vão levar o cristianismo. E aí o cristianismo se torna esse fenômeno mundial que ele é hoje. Mas isso é uma longa história, né? Mesmo nos tempos medievais, quando o cristianismo já tinha tomado praticamente toda a Europa, ele era uma religião, em termos mundiais, pequena. Você compara o poder da Europa no ano 1000 com um império chinês ou com a Índia, era uma periferia, né? A Europa era periferia, a Europa era uma periferia no esquema global ali, euroasiático medieval. Havia muito mais riqueza na China, por exemplo, e na Índia, né? Então é só a partir dessa visão nossa do presente de que o cristianismo deu certo é que a gente olha para o início procurando o cristianismo dando certo desde os primeiros momentos. Mas há muito mais percalços nessa história, né?